Abra sua Bíblia, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 6. João, capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quero repetir o versículo, irmãos, de João 11, 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você pode manter a Bíblia aberta, pois vamos tratar durante a mensagem desse texto, deste fato já conhecido, a ressurreição de Lázaro. Vamos, com a instrução do Espírito Santo de Deus, extrair princípios, valores espirituais que devem fortalecer a nossa vida com Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por este tempo na tua casa, muito obrigado por este tempo de louvor e adoração, muito obrigado pelo acesso à tua palavra, e nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de abrir, de ler e de compartilhar publicamente. Nós te agradecemos, pedindo que o teu Espírito nos ajude, ó Deus, nos ilumine para compreendermos a tua vontade nela revelada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não são poucas as vezes que nós consideramos que um sofrimento, uma dor, uma enfermidade está demorando demais para passar. Não são poucas as vezes que a gente considera tardia também a resposta de Deus às nossas orações. Por isso também não são poucas as vezes que nós nos sentimos desanimados, fragilizados na nossa fé, embora o pastor da igreja, não me recordo de quem, sei que tem mais de 20 anos, mudou o adágio popular que diz que Deus tarda, mas não falha. E eu tenho afirmado ao longo, pelo menos dos últimos 30 anos, que Deus nem tarda e nem falha. Deus chega na hora que Ele decide chegar. Deus nem tarda e nem falha. Mas parece que a palavra do pastor é uma contradição ao que lemos do texto bíblico, porque o que lemos em João 11, no versículo 6, declara que Jesus ele resolveu demorar mais 2 dias no local onde estava, para depois atender o pedido da família de Lázaro. Repare bem, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no local onde estava. Parece que há aí uma contradição, mas nós já compartilhamos com os irmãos acerca de uma figura de linguagem que é chamado de antropopatia. Antropopatia são sentimentos humanos que levam a atitudes humanas e são atribuídas a Deus. Uma maneira, uma forma da gente compreender o que se passava na mente de Deus naquele momento. Quando ensinamos sobre isso, nós mencionamos quando Deus comunicou a Noé que o mundo seria destruído através de um dilúvio, declara que Deus se arrependeu de ter feito o homem.
Então, a expressão de Deus ter se arrependido, na verdade, é uma antropopatia, um sentimento humano, uma forma de expressar, revelar, declarar o sentimento de Deus, de maneira que o homem pudesse compreender. Porque, na verdade, o Senhor detém o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo, irmãos. Ali declara que Jesus se demorou por mais 2 dias. Na verdade, ele permaneceu ali, e para quem estava passando por necessidade, é claro que considerou a atitude de Jesus como uma atitude tardia. Agora, supondo que uma pessoa do nosso ciclo de relacionamento esteja muito enfermo, precisando de uma intervenção médica, e o médico da família, o médico que sempre atende a família, de repente ele toma conhecimento da necessidade, mas ele demora tanto e não vai atender a família, ou chega muito tarde para atender as necessidades da família. A nossa família já passou por isso. No parto de Vinícius, houve uma emergência tão grande no parto de Vinícius. Quando Vinícius nasceu, essa história já contei para a igreja. Já aconteceu situação na nossa casa. Uma das tias, que já partiu há 18 anos, nos nossos braços, debaixo do nosso cuidado. Amanda e Vinícius ainda não haviam nascido, mas até não tínhamos carro naquele período, até acharmos um táxi, colocar a tia dentro do táxi. Então a gente, dentro do táxi mesmo, a gente já havia percebido que ela tinha tido uma parada cardíaca. Ou seja, demorou, humanamente falando, né? O táxi ou a gente, demoramos demais para dar assistência. Na verdade, essa é uma perspectiva humana, irmãos. Todas as coisas que precisam acontecer sob o governo de Deus acontecem na hora certa. Mas se você então liga para um médico, amigo da família, e de repente você vai olhando para o relógio e nada do médico chegar, e a assistência ao ente querido, de repente você percebe que a pessoa que você ama vai piorando gradativamente. Quantas vezes Niédia passou por isso, nessas assistências em que a Niédia teve que chamar ambulância, médicos de plantão. Já passamos tanto por isso, irmãos, e de repente a gente ficava tão perturbado olhando para o relógio, e naquela aflição, batimentos cardíacos diminuindo, pressão arterial mudando, e muitas vezes, irmãos, quando chega a assistência que a gente tanto precisa, parece-nos que chegou tarde demais, não é? Quem sabe então, a pessoa que precisava de assistência médica chega a óbito. E o que eu e você, estando numa situação como essa, podemos pensar daquele médico amigo da família? Há um caso de um médico aqui em Recife, já aposentado, eu não vou mencionar o nome,
para evitar expor o médico, e querendo dar assistência em vários hospitais ao mesmo tempo, ele se atrasou para fazer o parto da esposa de um pastor, amigo nosso. E o médico chegou atrasado, e aquele pai e aquela mãe cuidam do filho, que até o dia de hoje, já se passaram 30 anos, até o dia de hoje tem sérios e graves problemas, sérias e graves limitações em decorrência da demora daquele médico. Que decepção! O médico que poderia resolver aquela situação, aquele problema, não chega, ou chega tarde demais. Qual seria a nossa atitude, senão de profunda decepção diante dessa situação? Pois bem, irmãos, algo parecido aconteceu em Betânia. Na cidade de Betânia, haviam 3 grandes amigos de Jesus. Eram pessoas não apenas conhecidas de Jesus, mas era do ciclo de amizade, no ciclo de relacionamento do Senhor Jesus. Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro estava doente, provavelmente uma febre violenta da Palestina. Lázaro estava doente, e quando perceberam que nenhuma medicação resolvia o problema, decidiram chamar Jesus às pressas. Jesus estava na região da Cisjordânia, onde hoje é a região da Jordânia. Então eles comunicam a Jesus que seu grande amigo Lázaro estava doente. Jesus então tomou conhecimento da enfermidade de seu amigo Lázaro, todavia decidiu ficar onde estava. Decidiu ficar onde estava, na Jordânia, ainda por 2 dias. E, irmãos, se minutos parecem horas no meio da angústia, da aflição, imagine 2 dias. Imagine 2 dias esperando. E olha que eram amigos íntimos. Por que Jesus então demorou tanto tempo? Por que ele não saiu na mesma hora para poder atender uma família de amigos? No próprio versículo 19, do capítulo 11, declara que muitos judeus, até desconhecidos provavelmente, foram consolar Maria e Marta, porque Lázaro já havia morrido, mas Jesus não aparecia. Até desconhecidos estavam lá, mas o amigo não aparecia. Sabe, irmãos, bem diz as Escrituras que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos do Senhor. A pedagogia de Jesus é muito estranha, inclusive para com pessoas que têm um relacionamento de comunhão, intimidade com Ele. Não poucas vezes na nossa vida podemos julgar, estranhar as atitudes do Senhor diante de nossas orações, diante de nossas petições, diante de nossas angústias, diante de nossas fragilidades. Mas Jesus tinha razões significativas para essa pretensa demora, para essa suposta demora de permanecer ainda 2 dias ali na Jordânia. Tendo em vista que o pensamento de Cristo é diferente do nosso. No versículo 4, Cristo declara que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus.
Interessante que no dia em que na Jordânia, Jesus profere essas palavras, lá em Betânia, Lázaro estava morrendo. Olha que estranho. Se você não acha isso esquisito, eu acho. Cristo declarando que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Lázaro morreu no mesmo dia que Jesus proferiu essas palavras. Em geral, irmãos, nós só vemos tragédia na morte. Eu tive uma recaída do meu estado de depressão e foram quase 2 meses de choro, a maioria deles acamado, preocupando minha família, preocupando a minha igreja. Não tenho palavras para agradecer tanto amor, tanto carinho dos irmãos, não é? Já se passaram 2 meses, mas, e graças a Deus, o ânimo redobrou, estamos vivendo tempos melhores, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós enfrentamos em setembro um luto por causa da tia Noêmia, em janeiro outro luto por causa da minha mãe, e no início de fevereiro outro luto por causa da tia Júlia, que foi para os braços do Senhor. Um luto atrás do outro, situações complicadas, irmãos, que eu mesmo me vi sem chão, perdendo o controle da situação. Então, muitas vezes é extremamente complicado, extremamente difícil viver ou conviver com aquelas situações que nos levam para um sentimento de angústia ou até forte depressão. Lidar com esses sentimentos não é fácil, irmãos, não é fácil. Para Maria e Marta, o que mais importava era a vida de Lázaro. Então, enquanto podiam fazer alguma coisa, fizeram. Mas para Jesus, irmãos, a vida de Lázaro não estava em primeiro lugar. Para Jesus, em primeiro lugar estava a glória de Deus. Como é razão da nossa existência até o dia de hoje, inclusive, não é apenas a razão da nossa vida, mas também razão da nossa morte. O apóstolo Paulo fala isso. E se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Então, irmãos, lidar com a morte não é algo fácil mesmo não, mas a prioridade de Jesus é completamente diferente da nossa. Jesus priorizava a glória de Deus e naquela circunstância, Jesus também priorizava o fortalecimento da fé de seus discípulos. Maria e Marta só conseguiam enxergar o problema, mas Jesus via um grupo de discípulos que precisava de uma demonstração mais convincente do seu poder. A atitude de Maria e Marta não é estranha à nossa atitude hoje em dia. Geralmente nós vemos um momento, quando a dor chega. Geralmente nós só vemos um momento, quando o nosso motivo de aperreio e de angústia nos aflige. Mas Deus não. Deus vê todas as coisas por completo. Deus vê o todo. Paulo afirma em Romanos no capítulo 11, versículo 33 a 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi que aconselhou Deus a fazer desta ou daquela maneira? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sabe, irmãos,
precisamos levar em consideração alguns sentimentos e algumas atitudes de Jesus naquela circunstância. Não podemos nos esquecer que Jesus amava profundamente os seus discípulos. No verso 35, nós lemos que quando Jesus chegou perto do túmulo onde Lázaro jazia, morto, ele começou a chorar. Os estranhos, os judeus, reconheceram o amor de Jesus por Lázaro e sua família. No versículo 36, eles disseram: vede o quanto o amava, vede o quanto o amava. Também, irmãos, quando a gente está numa situação, nos vemos como que num beco sem saída, a gente não consegue ver além daquilo que estamos enfrentando. Por exemplo, se nós lêssemos no capítulo 10 do Evangelho de João, nós íamos perceber que Jesus tinha acabado de sair da região da Judéia, onde ele foi ameaçado de ser apedrejado. Quando os discípulos perto de Jesus ouviram o clamor de Maria e Marta, os discípulos falaram para Jesus: mas Senhor Jesus, nós vamos voltar para lá, onde fomos ameaçados, quase fomos apedrejados. É possível, irmãos, ver muito mais amor numa situação como essa, não é? Ameaçado de morte, quase apedrejado, mas 2 dias depois de ter tomado conhecimento da enfermidade de Lázaro, Jesus, ele retorna para o mesmo lugar. Está nos versículos 7 e 8 do capítulo 11 de João, versículos 7 e 8. E mesmo os discípulos questionando a Jesus: a gente vai voltar, o Senhor vai voltar para a Judéia? Jesus volta para visitar a família que ele tanto amava. Cristo amava tanto os seus discípulos, aquele grupo seleto que caminhava com ele, e tantos outros que seguiam esporadicamente o seu ministério, que Jesus, ele desejava fortalecer, robustecer a fé dos crentes, dos discípulos, mostrando que ele tinha poder e recursos para resolver qualquer problema em qualquer situação. Em qualquer situação. O poder de Cristo não diminui no espaço e nem se limita no tempo, irmãos. Nós é que ficamos presos demais ao relógio e temos o conceito daquilo que está cedo ou daquilo que está tarde. Conceito de tempo, nos regemos pelo relógio, pelo cronos ou pela cronologia, mas o poder de Cristo não se limita ao tempo. Nós nunca vimos nos evangelhos, nós nunca vimos Jesus com pressa, irmãos. Nós é que temos que correr, e a gente tem que se apressar para não perder o ônibus, se apressar para não perder o metrô, se apressar em caso de enfermidade. Não é por outro motivo que nos hospitais existem emergência, existem urgência hospitalar. Por quê? Somos humanos e nós sim estamos limitados ao tempo. Precisamos nos apressar, especialmente em caso de vida ou morte. A medicina, irmãos, só pode afastar a morte
de quem ainda não morreu. A medicina é limitada, um médico é limitado. Como disse antes, é por essa razão que existem as emergências hospitalares, as urgências hospitalares, e nem sempre urgências e emergências hospitalares resolvem os nossos problemas. Como já dei testemunho nessa noite, ou nesta tarde, de parente nosso indo a óbito, chegando na emergência de um hospital. Não é o caso de Jesus, irmãos. Ele não precisa ter pressa. Não há nenhuma situação que seja irremediável para Jesus. Não há nenhum problema que seja insolúvel para Jesus. Nenhum problema que Jesus não possa resolver. Para Maria e Marta, o assunto já estava quase que encerrado. Versículo 40. Já cheira mal, Senhor Jesus, porque já é de 4 dias. Já tem 4 dias que morreu, então está cheirando mal. Não tem nada mais que possa ser feito, não é? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Maria, Marta e demais discípulos tiveram que aprender que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Quanta tristeza e desolação nessas palavras. Não tem jeito, não tem mais o que fazer, não é? Como que isso abate a nossa alma, especialmente quando você está dando assistência a alguém que você ama num hospital. Não tem jeito, está em estado terminal. Isso traz uma angústia tão grande, mas aí há um contraste com as palavras de Jesus, que diz o seguinte: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? 4 dias na sepultura, irmãos, não diminuem o poder de Deus. 4 dias depois do velório não conseguem diminuir o poder de Deus. Aliás, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum motivo de aflição na vida e no coração do homem pode diminuir o poder de Deus. O que aconteceu é que aquele momento ocultava a existência de um poder extraordinário que seria manifestado ali pelo Senhor Jesus. Tão extraordinário que podemos até imaginar. O que era mais difícil? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Preservar a vida de Lázaro ou ressuscitá-lo dentre os mortos? Então, para que o maior e o melhor no ministério de Cristo acontecesse, Jesus não deveria apenas demorar, mas deixar de satisfazer a vontade de muitos. Às vezes é incompreensível o porquê Deus age desta ou daquela maneira, mas é necessário que a gente entenda que a ação do Senhor, irmãos, não leva em consideração os nossos interesses. Ele não está interessado nem em agradar e nem em desagradar, mas em fazer o que para Ele é certo, é justo e é bom.
glorificando e exaltando o poder do Senhor. Concluindo, irmãos, lembre-se, sobretudo a você que nos escuta nessa tarde, neste final de tarde, e passa por uma situação tão pesada, tão difícil como estava passando a família de Jairo. Lembre-se, quem possui todo o poder não precisa se apressar. Quem detém todo o poder, quem exerce o controle sobre todas as coisas, quem é soberano sobre tudo e sobre todos, não precisa se apressar, não precisa correr. Ele age na hora que deve agir. Betânia, a cidade onde morava Lázaro com suas irmãs, significa a casa ou casa do aflito, lugar de aflição. Não são poucas as vezes que passamos pela casa da aflição, pelo lugar que ao invés de nos trazer prazer e satisfação, nos trazem tristeza, aperreio e preocupação. Casa do aflito. E é na aflição que a gente precisa se lembrar mesmo que Deus nem tarda e nem falha. Mas, meu Deus do céu, e a pandemia, 1 ano e meio, Deus nem tarda e nem falha. Mas a chikungunya que demora tanto, dói o corpo, já tem 8 meses que meu corpo está doendo, que às vezes nem conseguir dormir a gente consegue. Tem gente que, enfrentando a chikungunya, já está há 1 ano e meio. É importante que a gente saiba, Deus nem tarda e nem falha. Mas e a minha família que precisa com urgência da intervenção de Deus? Esse negócio de urgência, como já tratei antes, é uma necessidade meramente humana. É a forma como nós conseguimos entender a situação. Mas quem crê num Deus que possui todo o poder, sabemos que não há necessidade de pressa, irmãos. A gente lembra que Deus não tarda e nem falha. E enquanto esperamos, nós vamos nos consolar nas palavras do Senhor Jesus, no versículo 23 deste texto: o teu irmão vai ressuscitar. O teu irmão vai ressuscitar. O Deus que servimos é um Deus que age. O Deus que servimos não é um Deus distante, alienado à nossa aflição, aos nossos problemas e às nossas lutas. O Deus que servimos é um Deus que age, que intervém, não necessariamente naquilo que nós chamamos pressa, naquilo que nós chamamos emergência, urgência, mas quando todas as coisas estão nas mãos daquele que detém todo o poder, irmãos, não há necessidade de pressa. E aliás, se a gente considera tardia a ação de Deus em determinadas situações da nossa vida, irmãos, é meramente uma percepção humana, meramente uma percepção humana. Inclusive, aquilo que o Senhor não está obrigado a fazer, ainda assim Ele realiza no nosso meio. E quantas pessoas então podem ser alcançadas ou já foram alcançados por um milagre de Deus, uma intervenção poderosa de Deus na sua vida, no tempo certo, na hora certa, porque Deus nem tarda e nem falha. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão, querida irmã.